você está em pecado. A verdade bíblica sobre o segundo casamento. Meus amados irmãos, mais uma vez, sua amada em Cristo, o pastor Diogo Faustino, tem prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos estar trazendo uma palavra acerca do segundo casamento. E antes de eu estar começando aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, eu quero pedir a você que está aqui a primeira vez, a estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino das notificações, para que você receba todos os nossos vídeos de ensinamento da Palavra de Deus, orações que nós fazemos aqui no canal. Eu peço a todos também a estar compartilhando, para que nós venhamos alcançar mais vida para a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de aos Romanos, capítulo 7, versículo 2. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha se casar com outro homem. Meus amados irmãos, então nós entendemos aqui no capítulo 7 de aos Romanos, no versículo 2, 3 em diante, nós vemos que o apóstolo Paulo vai especificar da melhor forma para que nós venhamos ter o total compreendimento acerca do casamento. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Então nós vemos dentro desta palavra o apóstolo Paulo deixando uma total especificação que não existe o segundo casamento. Para Deus, o segundo casamento é inválido. Por quê? Aos Romanos capítulo 7, verso de número 2, o apóstolo Paulo diz que a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto ele viver. Então nós vemos que enquanto seu marido estiver vivo, enquanto aquela pessoa ao qual você casou estiver viva, você não poderá casar de novo. Nós vemos aqui no livro 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, se porém se apartar, que fique sem casar, ou reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então nós vemos aqui, meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele nos deixando um ensinamento para que a mulher não venha se apartar do marido e o marido não se apartar da mulher, mas caso se apartare, que fique só. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que se a mulher se apartar do marido, que ela tem e deve de ficar só. Porque Deus, ele não permite o segundo casamento. Casamento dentro da Bíblia Sagrada é um só. Deus, ele não vai criar o casamento para ser algo momentâneo. Mas nós vemos que Deus, então, ele vai criar o casamento para ser algo vitálico, para ser algo duradouro. Então, se a mulher se apartar do marido, que fique só. E se o marido se apartar da mulher também, da mesma forma, que fique só. Nós vemos, meus amados irmãos, que infelizmente muitos estão sofrendo traição, muitos estão sendo traídos, muitos casamentos não estão dando certo e muitos não estão obedecendo esta palavra. O apóstolo Paulo diz que se a mulher se apartar do marido, que fique só. E se o marido se apartar da mulher também, que fique só. Então nós vemos que se houver uma traição, aleluia, se houver um adultério, eu quero aconselhar a todos os irmãos, porque muitas das vezes você pode sofrer uma traição. Muitas das vezes você pode sofrer um adultério. Muitas das vezes você pode sofrer uma calúnias. Muitas das vezes, aleluia, pode vir sobre você
coisas terríveis no seu casamento. O que você deve fazer? A Bíblia diz que se você se apartar então deste casamento ao qual não está dando certo, deste casamento ao qual você foi traída, ao qual você foi agredida, que você fique só no Senhor. Então nós vemos que você não poderá casar novamente. Ou você reconcilie com ele, ou você volte com ele, ou você fique só. Infelizmente muitas pessoas têm dúvida, ou muitas pessoas também têm desobedecido a palavra de Deus. Quantas pessoas têm falado, quantas pessoas têm mandado mensagem aqui para nós, no nosso canal, mas irmão, ninguém é obrigado a ficar com a pessoa ao qual você está sendo traída, caluniada, maltratada, humilhada. Sim, você não é obrigado a ficar com esta pessoa. Eu aconselho dentro desta palavra, ao qual nós entendemos que, se você se apartar então deste casamento, ao qual você está sendo humilhada, ao qual você está sendo traída, ao qual você descobriu traição, ao qual você descobriu coisas que te entristeceu, você terá que então que ficar só. Se você não conseguir ficar só, então você reconcilie. Porque se você casar de novo, biblicamente, você estará cometendo adultério. Lucas, capítulo 19, verso de número 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, cometerá adultério. E o que casar com a repudiada, também cometerá adultério. Então nós vemos aqui que é bem claro que todos aqueles que estão no segundo casamento se encontram em pecado. Todos aqueles que repudia a sua esposa ou seu esposo para se unir a outro homem, cometerá adultério, e ele também cometerá adultério com aqueles que estão repudiando. Mas a Bíblia diz, no livro de aos Romanos, capítulo 7, verso de número 3, que se houver uma morte, nós vemos no livro de aos Romanos, capítulo 7, verso de número 2 e verso de número 3, que você pode casar novamente, caso houver morte. Deus, ele não vai criar o casamento para ser semelhante à prostituição. Quantos estão se prostituindo? Quantos estão adulterando? Quantos estão praticando o adultério? Quantos estão no adultério? Porque a sua esposa está viva, mas ele abandonou a sua esposa, seus filhos, sua família, para se unir a outra mulher. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, que os adúlteros não herdará o reino do céu. Talvez você, minha irmã, está ouvindo este vídeo, você, meu irmão, está vendo esse vídeo. Deus está mostrando para você, Deus, ele está revelando. Nós trazemos aqui base bíblica, que você está ligado ao seu marido enquanto ele viver. Mas, irmão, houve traição. Mas, irmão, eu fui caluniada, eu fui agredida. Mas, irmão, aleluia, eu descobri traição. Aleluia, sou maltratada. A Bíblia diz, ou você fique só, ou você reconcilie. Ou você fique só, ou você reconcilie. Mas, irmãos, eu não consigo ficar só. Mas eu quero dizer algo para você. Se você quiser morar no céu, você vai ter que vencer os desejos da sua carne. Se você quiser morar no céu, você terá que renunciar os prazeres da carne e obedecer a palavra de Deus. Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, que todos aqueles que se encontram no segundo casamento se encontram em pecado. Infelizmente nós vemos muitos falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ao qual muitos estão indo pela cabeça de pastores, missionários, pessoas que não são levantadas por Deus, mas são
instrumento do diabo para fazer muitos caírem em pecado, para fazer muitos perderem a salvação. Mas o meu pastor falou que pode casar sim. Mas o meu pastor falou que não tem nada a ver. Mas você tem que ver o que Deus, Ele quer, o que Deus diz. Então este vídeo é justamente para isso. Só pode haver um outro casamento se o seu marido morrer. Você só vai poder casar de novo se você for viúva, se o seu marido morrer. Porque perante a lei, perante o juramento ao qual você fez, perante aos homens, até que a morte vos separe, perante a Deus, você não poderá casar de novo. Muitas pessoas sofrem traições, muitas pessoas sofrem calúnias, agressões. O que eu devo fazer, irmão? Você deve orar ao Senhor, mas você não pode casar novamente. Você deve orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que o Senhor te dê direção. Ou você reconcilie com Ele, ou você se aparte e fica só. Porque se você se unir a outra pessoa e se casar novamente e o seu marido estiver vivo, você cometerá adultério. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar deste vídeo. Eu sei que muitas pessoas vão rejeitar este vídeo. Mas você que quer morar no céu, você que quer renunciar aos prazeres da carne e fazer a vontade de Deus, eu creio que este vídeo vai servir de edificação, de direção para a tua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e para que as obras do diabo sejam destruídas na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos, amados irmãos. Se você gostou deste vídeo, se este vídeo trouxe edificação para a tua vida espiritual, para a tua fé, eu peço a você deixar o seu amém nos comentários e peço a você a compartilhar com 3, com 4 pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.